Blog da Cidadania, desde 2016, quando foi criado, até o início deste ano, era o único canal que nunca tinha pedido apoio financeiro para o público. Todos os canais pedem. Eu comecei a pedir agora porque o canal estava ficando defasado com equipamentos antigos e precisava de apoio para fazer um canal mais forte para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 12 de julho de 2025. São 9 horas da manhã. Faltam 48 horas para o Procurador-Geral da República cumprir prazo determinado pelo ministro Alexandre de Moraes para se manifestar sobre a trama golpista, as alegações finais. E no âmbito dessa manifestação, é possível que já seja contemplada de plano a petição do Lindenberg Farias, líder do PT na Câmara dos Deputados, e agora do deputado Guilherme Boulos, e também instação do ministro Alexandre de Moraes para que Paulo Gonet se manifeste sobre também, além das alegações finais, o pedido de prisão de Eduardo Bolsonaro. É diferente, antes que você diga que nada vai acontecer, é diferente a situação de tudo que já se viu até agora. Na Procuradoria-Geral da República, é voz corrente de que, por muito menos, Paulo Gonet já mandou prender vários generais. E não há a menor possibilidade de tudo isso que está acontecendo, as sanções contra o Brasil, ameaças ao STF, não terem consequência. O STF, inclusive, vazou notícia esta semana que finda, que o STF já discute a prisão de Eduardo Bolsonaro. Saiu muitas notícias a respeito disso essa semana, mas a prisão de Eduardo Bolsonaro, como o próprio Eduardo Bolsonaro disse, não é possível porque ele está nos Estados Unidos e a possibilidade de que isso resvale no pai dele é muito grande. Por quê? Porque no processo em que seria decretada a prisão de Eduardo Bolsonaro, e sobre o qual o ministro Alexandre de Moraes enviou petição ao Procurador-Geral da República nesta semana. Na verdade, faz 2 dias que o Alexandre de Moraes enviou uma petição, na verdade, uma decisão para que o Paulo Gonet se manifeste sobre a continuidade delitiva do Eduardo Bolsonaro, e isso envolve também o Jair Bolsonaro. Então, o Eduardo Bolsonaro disse nesta semana, na verdade ele disse anteontem, que o Alexandre de Moraes vai mandar prender pessoas próximas a ele no lugar de prendê-lo. Porque, na verdade, nesse processo 4995, em que o Eduardo Bolsonaro é investigado e no qual pode ser preso, é o inquérito 4995, o Jair Bolsonaro também está nesse processo, porque tudo que o Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos está refletindo no Jair, está beneficiando o Jair Bolsonaro. Então, é muito mais do que possível, como nunca foi antes, que na próxima segunda-feira haja um pedido de prisão preventiva de Eduardo Bolsonaro e de Jair Bolsonaro por obstrução da justiça. E talvez até entre na dança algum dos advogados do Bolsonaro. Minha amiga, meu amigo, a situação é muito diferente. Há uma guerra explícita declarada no Brasil. O STF está pintado para a guerra, assim como o presidente Lula. Uma guerra política que vai ser travada internamente para a reafirmação da soberania do Brasil. Então, cumpre as decisões políticas, as falas políticas ao presidente da República, mas o STF, tão atacado pelo Trump
e pela família Bolsonaro, pelo bolsonarismo, responder como convém a todos os juízes, nos autos. Vamos assistir. I'm doing a panel this afternoon. It's called American Power. I'm a professor of economics at Harvard University. I've done a lot of work on central banking and good talks and stuff. So I'm trying. Ned can't take us. Yes, absolutely. Hello. I'm a good friend with Alfredo Circus. Sou grande amigo, bem próximo de Alfredo Circus. Circus. Lá atrás fui inimigo do Circus na luta armada. Way back I was an enemy vis-a-vis Circus in the armed struggle. Oh, I didn't know that. Não sabia disso. So I brought up the wrong person. Não, eu sou o capitão do exército. A pessoa errada. Não tem problema. Don't worry, not a problem. I am a former army história recém-passada no Brasil dos militares foi muito mal contada. A verdade sempre aparece. You know we're all deeply concerned about the Amazon, and I'm sorry to raise this issue with Lamento you in trazer essa an questão, meeting, but I care passionately about it. Informal, mas é algo que me toca profundamente. A Amazônia não pode ser esquecida. The Amazon cannot possibly be forgotten or sidelined at all. Temos muitas riquezas. We have a wealth of resources. Gostaria muito de explorá-la junto com os Estados Unidos. We would very much like to tap into these resources together with the United States. I'm not sure what that means. Eu gosto muito do povo americano. O Brasil tem um presidente aqui que gosta dos Estados Unidos. E a Amazônia pode ser solução para o mundo. Eu conheço o senhor, não somos inimigos, precisamos conversar. Eu nunca vi um presidente bater continência para a bandeira americana. Eu nunca vi um presidente ficar dizendo eu amo os Estados Unidos, eu amo. Ama a sua mãe, ama o seu país. Que ama os Estados Unidos, que ama... Alguém acha que os Estados Unidos vai favorecer o Brasil? Americano pensa em americano em primeiro lugar, pensa em americano em segundo lugar, pensa em americano em terceiro lugar, pensa em americano em quinto, e se sobrar tempo, pensa em americano. E fica os lacaios brasileiros achando que os americanos vão fazer alguma coisa por nós. Quem tem que fazer por nós somos nós. Acabar com o complexo de vira-lata, levantar a cabeça, e a solução dos problemas do Brasil está dentro do Brasil. O ministro Alexandre de Moraes afirma que Eduardo Bolsonaro continua tentando interferir nas investigações contra o pai. Voltamos a Brasília, Janaína Camelo. Em novo despacho no inquérito que investiga o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro por tentar interferir na ação contra o chamado núcleo crucial da denúncia de golpe que tramita no STF, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que o filho de Jair Bolsonaro continua atrapalhando o processo penal. Moraes escreveu que verifica-se que o investigado Eduardo Bolsonaro permanece praticando condutas com o objetivo de interferir e embaraçar o regular andamento da ação penal, que já se encontra em fase de apresentação de alegações finais pelas partes. Mais um assunto sobre o qual eu quero te ouvir. Num outro caso, o ex-presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento hoje à Polícia Federal e do que ele disse chamou muito a atenção uma espécie de ajuda de custo milionária que ele declarou ter enviado ao filho. Isso, Renata. Jair Bolsonaro foi convocado a depor no inquérito que apura a suposta atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. A Procuradoria-Geral da República argumenta que o ex-presidente seria diretamente beneficiado pelas ações do filho. E aí Bolsonaro ficou na Polícia Federal por cerca de 2 horas. Ele tinha o direito de ficar em silêncio, mas falou à PF. Vamos ver os principais pontos. Em depoimento, Bolsonaro disse que no dia 13 de maio repassou R$2 milhões ao filho Eduardo Bolsonaro via Pix. A pergunta que eu faço, prezado Alexandre de Moraes, me merecendo a você, ministro Alexandre de Moraes, aqui Eduardo Bolsonaro, por que o senhor não faz a mesma coisa com o Trump que você fez comigo, que você fez com o Alan dos Santos, que você fez com o Elon Musk? Por que você não coloca o Trump no inquérito das fake news, já que a sua porta-voz extraoficial, lá daquele grande canal de comunicação, está dizendo que o Trump se embasou em fatos falsos para embasar a carta dele de ontem? O que você está vendo aqui é o inquérito que pode trancar o Jair Bolsonaro na cadeia
já, absolutamente já. É o inquérito 4995, que teve uma manifestação e continua tendo manifestação. Ontem teve outra petição, conclusos para o relator. O processo está pronto e concluso para o relator, e houve uma petição à PGR que será respondida na próxima segunda-feira, quando termina o prazo. Esta é a petição. Nesta petição, o Alexandre de Moraes informou que o Eduardo Bolsonaro continua promovendo ações com a finalidade de obstruir a ação penal 2668, que é a ação do golpe. E nesse processo está envolvido o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro que confessou, minha amiga, meu amigo, confessou, veja só, aqui essa matéria, ele confessou ter enviado 2 milhões de reais para Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Isso foi uma confissão, não é nada mais do que uma confissão que o Eduardo Bolsonaro fez nesse processo. E o Jair Bolsonaro fez nesse processo, e as consequências começam agora. O STF acredita firmemente que Donald Trump prepara a fuga de Bolsonaro para os Estados Unidos. Magistrados receberam a informação de aliados do ex-presidente que ele está em pânico com a possibilidade de prisão. E os ministros do STF acreditam que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está criando as condições para que Jair Bolsonaro fuja do Brasil para não ser preso. Você viu que nesta semana, vários dias atrás, essa matéria saiu anteontem, eu na outra semana ainda, já faz quase 10 dias, eu disse aqui no blog da Cidadania, a matéria está, é só procurar a matéria, que o STF acredita que o Trump prepara a fuga de Bolsonaro e aí, com isso, é preciso tomar medidas. E você vai ver que medidas são essas. O Eduardo Bolsonaro ameaçou Alexandre de Moraes, diz que vai para cima do ministro, e isso é um agravante no processo, está fazendo uma ameaça ao Poder Judiciário brasileiro. Você viu ele ameaçando o STF aí na fala. Ele publicou esse vídeo nesse perfil no Instagram, que você acaba de ver na quinta-feira, com ameaças ao ministro Alexandre de Moraes, e o parlamentar que está licenciado nos Estados Unidos desafiou Moraes a incluir o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no inquérito das fake news. Perguntou, não é macho? É frouxo? Está com medo? Por que o senhor não faz a mesma coisa com o Trump que fez comigo? Por que você não coloca o Trump no inquérito das fake news? Eu estou apontando isso aqui para provar que o Alexandre de Moraes não é macho. Alexandre de Moraes é um frouxo. Alexandre de Moraes está com medo. Alexandre de Moraes está sem dormir, porque ele sabe que daqui a pouco vai vir a lei Magnitsky. Provocou o filho do ex-presidente. O deputado ainda disse que Trump é imprevisível e que também pode vir para cima da mulher de Moraes. Do jeito que Trump é, não vai vir só nele, vai vir pegando fogo. Provavelmente a esposa dele, o Fábio Shor, e outros setores da Polícia Federal. É muito grave o que ele está fazendo. Eu não consigo imaginar nada mais grave do que isso, não é? É quase um atentado terrorista. O fim do tarifaço só existe com anistia, diz Eduardo logo após Tarcísio falar. Ele está chantageando nada menos que a República Federativa do Brasil. E aí, para ministros do STF, o Moraes vai mandar prender o Eduardo Bolsonaro. A ordem de prisão só não saiu, diz aqui, porque o PGR trabalha lentamente, avalia um ministro do STF. Ao afirmar nesta semana que Eduardo Bolsonaro atua nos Estados Unidos para interferir e embaraçar o julgamento da trama golpista, como você viu aqui, não é? Essa avaliação de ministros da corte que acompanha a escalada de ataques, ao interferir e embaraçar o processo no julgamento da trama golpista no STF, o ministro Alexandre de Moraes deu a senha para a prisão do filho de Jair Bolsonaro.
E essa é a avaliação dos ministros da corte que acompanham a escalada de ataques bolsonaristas contra o Brasil e o Supremo nos últimos dias. Eduardo é investigado pelos crimes de coação no curso do processo, obstrução da justiça, de investigação da infração penal, que envolve organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Pelo registro de Moraes no despacho dentro do processo, o relator deixa claro que não tem dúvida de que o filho de Bolsonaro atua de forma criminosa. Está aqui. Tá? Então ele decide. Verifica-se que o investigado Eduardo Nantes Bolsonaro permanece praticando condutas com o objetivo de interferir e embaraçar o regular andamento da ação penal 2668, que já se encontra em fase de apresentação de alegações finais. Diante do exposto, determina a juntada aos autos da postagem realizada pelo investigado neste link aqui não consegue acessar a partir do site do STF, mas o link é basicamente este aqui, desse vídeo aqui, tá? Em que eles falam em inglês, o Jair Bolsonaro e o Gustavo Gayer falam em inglês, se dirigindo aos Estados Unidos e pedindo retaliações ao Brasil. É muito grave. O líder do PT na Câmara pediu a prisão de Eduardo Bolsonaro e também o Boulos acionou a PGR contra o Tarcísio por suposta tentativa de ajudar na fuga de Bolsonaro, que é o que estão considerando os ministros, que o STF acredita que o Trump prepara a fuga de Bolsonaro. Técnicos do TCU, inclusive, veem indício de irregularidade na viagem de Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos. Então, estão dizendo que ele está usando recursos públicos também ao se manter lá nos Estados Unidos. É outra denúncia gravíssima. Ele está extorquindo o erário, minha amiga, meu amigo, o erário, os cofres públicos, né? O Bolsonaro confessou ter enviado os 2 milhões para o Eduardo Bolsonaro, como você já viu, e o PGR conclui as alegações finais e vai pedir a condenação do Bolsonaro. E isso, o prazo dele termina dia 14, na próxima segunda-feira. E aí ele vai fazer as alegações finais e vai decidir sobre os pedidos de prisão do Eduardo Bolsonaro e também do Jair Bolsonaro. Por quê? Um investigador vê caminho para a prisão de Bolsonaro nessa crise com Trump. Outros estão presos por muito menos, diz esse interlocutor da Procuradoria-Geral da República. Além, que está dizendo aí, já não estão nem escondendo mais, tá? A prisão do Bolsonaro é questão de tempo aí, de sei lá se é dias ou horas, talvez. Não acredito que saia no fim de semana, mas é questão de tempo. Além de caminhar para um pedido de prisão contra Eduardo Bolsonaro, a investigação no STF por obstrução da justiça envolvendo articulações com o governo dos Estados Unidos pode levar o próprio Jair Bolsonaro a ser preso na avaliação da PGR. Na avaliação dessa fonte, a conduta de Eduardo nos Estados Unidos, corroborada pelo ex-presidente aqui no Brasil, já motivaria um pedido de prisão contra Bolsonaro. Outros estão presos por muito menos, diz Paulo Gonet, o chefe da Procuradoria, fica em silêncio, como é costume dele, mas ele vai falar. Como os ministros do STF, ele vai falar nos autos. O Gonet não fala fora dos autos. E o Trump abre as portas para asilo de Bolsonaro nos Estados Unidos, diz também, além dos ministros do STF, diz uma advogada, a Priscila Caneparo, diz o seguinte: o presidente Trump abriu as portas para um asilo político de Jair Bolsonaro nos Estados Unidos. O Tarcísio de Freitas foi ao STF pedir para deixar o Jair Bolsonaro ir aos Estados Unidos negociar o fim das sanções com o Trump. Veja como tudo se encaixa. E diz essa advogada, nessa fala do Trump, ele fica falando retoricamente de maneira contínua sobre o posicionamento de Bolsonaro, e aí a gente tem um duplo entendimento. O primeiro estão de portas abertas para um asilo ao Bolsonaro. O futuro do Bolsonaro está nas mãos do Gonet. Embora o STF tenha motivos jurídicos para decretar a preventiva do presidente, isso só pode acontecer se o PGR pedir. Ele vai falar na segunda-feira.
E o próprio Eduardo Bolsonaro diz: preparei-me para não ser um refém do regime. Ele está comentando, para ministro do STF, Moraes vai mandar prender Eduardo Bolsonaro. Preparei-me para não ser um refém do regime, já adianto. Prender pessoas próximas de mim no Brasil não me impedirão de seguir adiante. Ele está falando do pai dele. E em meio ao tarifaço, a pesquisa do governo mostra a retomada da aprovação de Lula na maioria da população, para fechar essa enxurrada de boas notícias. Essa notícia saiu ontem à noite, às 19 horas, pela segunda vez na semana. O jornal O Globo diz que a popularidade do Lula está disparando. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo. O Blog da Cidadania, desde 2016, quando foi criado, até o início deste ano, era o único canal que nunca tinha pedido apoio financeiro para o público. Todos os canais pedem. Eu comecei a pedir agora porque o canal estava ficando defasado com equipamentos antigos e precisava de apoio para fazer um canal mais forte para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela.